O jornalista Percival Pugina, durante live promovida pela deputada Bia Kicis para debater o voto auditável, comentou argumentos do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, que afirmou que tem gente que tem horror daquilo que funciona, ao descartar pedidos de transparência eleitoral. O jornalista questionou: será que essa mobilização não mostra ao ministro que alguma coisa não está funcionando? Pugina questionou o uso de argumento de autoridade e enfatizou o fato de que, no Brasil, mistura-se a condição de ministro da Suprema Corte com a condição de gestor do processo eleitoral. O jornalista apontou uma tendência de constitucionalizar a vontade de alguns e afirmou que, em sua opinião, essa constitucionalização do querer e do não querer está criando instabilidade política. Pugina apontou: é ofensivo ao cidadão que lhe seja negado o direito de argumentar contra maus argumentos. Assista. Agora eu gostaria de voltar aqui a palavra para o meu amigo Percival Pugina, para ele comentar, né, aspectos que ele acha que sejam relevantes aqui de tudo que ele já ouviu e outras coisas que ele tenha refletido aí sobre o tema. Bom, eu ouvi assisti com muito interesse, né? E por vezes, assim, momentos de irritação, a entrevista do ministro Roberto Barroso, né? Porque eu me considerei, de certo modo, atingido pelo comentário que ele fez, quando disse que tem gente que tem horror daquilo que funciona. Eu digo, mas o fato desta mobilização que nós estamos assistindo aqui, acontecendo ao vivo e a cores, na sociedade brasileira, será que não mostra ao ministro que alguma coisa não está funcionando, que há alguma coisa errada nesse modelo? De onde vem? Olha, e outra coisa que a mim sempre me incomoda é o tal argumento de autoridade, né? O argumento de autoridade, olha, eu já passei da idade, entende? De ficar aceitando o argumento de alguém que se acha superior em condições de determinar as condutas e de impor ideias para mim. Magister Dixit, né? Magister Dixit. Não. No lugar errado. E, ademais, me parece que ele confunde, o amigo destacou isso muito bem, a condição de ministro do Supremo Tribunal Federal com a condição de gestor do processo eleitoral dentro do TSE. Eu acho que são atividades diferentes. Uma é de natureza administrativa e, como tal, eu considero, inclusive, impróprio que, num assunto que está em debate, ele fique dando opinião de cátedra. Tentando impor a sua posição por um convencimento muito mal argumentado. Porque ele disse, olha, pensa bem, todo o sistema é rigorosamente auditado. Mas por quem, santo Deus? Por nenhum dos interessados. Só argumento de autoridade. Um sistema aparentemente blindado, dentro do qual circulam as informações e os dados de todo o país, e do qual lá no fim se extrai um produto final. E que auditoria é essa? Mas em todos estes anos nunca houve nenhuma reclamação. Mas não tem como comprovar coisa alguma, porque senão não tem voto para contar. Vejam o absurdo disso, quer dizer, então é um sistema perfeito, porque você não pode reclamar dele. Você não tem voto para contar, não tem como comprovar coisa alguma. Então, eu penso que a sociedade tem que se debruçar mais e realmente se deixar envolver por esta mobilização, porque nós não podemos aceitar, por exemplo, né, que esse argumento que foi mencionado agora, né, pelo Eduardo Bolsonaro, de que trancou o papelzinho na urna. E aí o cara vai ver. Vem cá, mas nós vamos permitir que a exceção faça a regra? Mas isto é linha de argumentação, deputada Paula? Isso é coisa que se use para convencer a sociedade? A observação que o Amilcar fez com muita precisão em relação ao que aconteceu na Bélgica, o que aconteceu na Holanda, o que aconteceu na Alemanha, o que aconteceu na Índia. Por que nós temos aqui este entendimento diferente na nossa Suprema Corte? Mas é por atitudes como essa do ministro Barroso, me desculpem dizer, mas é por atitudes como essa que nós temos essa diferença. É uma tendência que está crescendo dentro do nosso tribunal de constitucionalizar a vontade de alguém, ou a vontade de alguns. E eu acho que isso é
perigoso para a democracia, tão perigoso quanto o voto que não possa ser auditado, quanto o eleitor não poder ver a confirmação do seu voto na urna. E nós estamos vendo essa constitucionalização do querer e do não querer, o que está criando uma instabilidade política no país, não está contribuindo para aquilo que a sociedade espera que aconteça na sua Suprema Corte. Então eu, como cidadão, me senti ofendido com aquilo. Eu acho que é ofensivo ao cidadão que lhe seja negado o direito de argumentar contra maus argumentos de um tribunal. Maus argumentos de alguém que quer manter um sistema que ninguém mais considera respeitável, como ficou muito bem exposto pelo Amilcar. Ele não é respeitável, ou seja, é urna eletrônica de primeira geração. Não adianta eles estarem botando, diz que tem oito capas, 8 coberturas de proteção, ele menciona, 8, para proteger o núcleo duro do programa dentro da urna. E estamos sempre aperfeiçoando, quer dizer que sempre tem defeito. Não pode ser assim. Isso tudo se pode extrair assistindo com atenção e com zelo a entrevista do ministro. É a própria confissão de que o sistema é inseguro. Inseguro na perspectiva daquele que tem que ter o seu direito e a sua prerrogativa protegida. O eleitor e o candidato. Excelente, Percival. Como sempre, suas ponderações muito lúcidas. Eu, como você, também me senti absolutamente atingida. Como assim, né? E eu vejo que a gente... Porque assim, quem não gosta, porque não gosta do que funciona, do que dá certo. Outra coisa, nós estamos caminhando para algo muito perigoso, né? Existe um projeto de lei aqui em curso aqui no Congresso, que está para ser votado. Eles estão tirando a Lei de Segurança Nacional e botando uma lei aí da democracia, dando um nome aí mais bonitinho, mas repetindo quase todos os artigos da Lei de Segurança Nacional, aquele entulho, né? E repetindo, e colocando um capítulo eleitoral onde não fica claro bem o que eles querem, até porque hoje em dia você não sabe se algo é crime ou não, até que o Supremo interprete a lei, né? Não basta você ler a lei e ver se você diz, fala, é crime ou não. O que será que os ministros vão dizer sobre isso que foi votado, né, que é uma lei sancionada, como eles vão interpretar? Então, existe uma insegurança jurídica muito grande. E hoje, essa lei aí, ela trata, por exemplo, de questões de pessoas que espalham fake news. Como assim fake news? Quem vai dizer o que é certo e o que é errado? São essas fact-checkers que o TSE legitima para dizer o que é verdade e o que é mentira? Sim, porque eles estão legitimando agências checadoras aí, né? As left-checkers, na verdade, né? Que são as checadoras de esquerda, para dizer o que é verdade e o que é mentira. Não é mais o que você vê, né, o que você compreende, é aquilo que eles querem interpretar para você. E aí, as pessoas que possam perturbar as eleições também podem estar cometendo crimes contra a democracia, contra as instituições democráticas. Então, peraí, se eu falo que eu quero voto impresso, eu estou perturbando as eleições? Porque no inquérito lá dos atos antidemocráticos, de fake news, dizem, né, que nós, que somos apoiadores do presidente, da liberdade, que contestamos o sistema eleitoral, que nós estamos querendo... Outro dia um jornalista me perguntou isso. Deputada, você quer desacreditar o sistema eleitoral no Brasil? Eu falei, não, eu não preciso fazer isso. Eu não preciso fazer nada para desacreditar o sistema, ele já é desacreditado, né? Agora, os ministros dizem que não, porque é aquela velha história do la garantia soy yo. Quando eu participei desse julgamento lá naquela ação, uma das mais vergonhosas que eu tive o desprazer de assistir de dentro do plenário da Suprema Corte, eu como advogada do Instituto Resgata Brasil, defendendo o voto impresso, eu ouvi coisas como o ministro Gilmar dizer que as pessoas que não acreditam na urna eletrônica são aqueles loucos que não acreditam que o homem foi à Lua. Então, gente, você vê o eleitor brasileiro ser tratado com esse desprezo.
Você vê o cidadão, aquela pessoa que pensa, que reflete, que não sai engolindo as verdades que querem lhe impingir goela abaixo, que querem lhe enfiar goela abaixo. Você vê a pessoa sendo tratada como uma criancinha birrenta, que não gosta do que deu certo, não é? Eles querendo nos desacreditar, porque eu não quero desacreditar a justiça eleitoral, eu quero um sistema confiável, objetivamente confiável, não subjetivamente confiável, confiável porque suas excelências dizem que é. Eu quero objetivamente confiável, eu quero ver, como disse o professor Amilcar, eu quero confirmar depois de registrado o meu voto no sistema e não antes. Então, o assunto é seríssimo, tá? Eu considero que hoje esse é o assunto mais importante do meu mandato. E acho que deveria ser o assunto mais importante de todos os eleitores. Seja você de direita, de esquerda, você quer que o seu candidato receba o voto que você lhe destina. Então não importa, não vou fazer guerra de ideologia aqui, né? Eu luto aqui pela transparência do sistema, pela contagem pública, a contagem transparente dos votos. E não pode haver transparência se o sistema não permite a recontagem. E aí você ouve histórias como o sistema é todo auditável do início ao fim. O Percival já falou sobre isso, desmontou essa historinha. Ou como disse o Brunazzo também, né? O sistema já existe voto impresso porque existe o BU. Gente, o BU ele dá o resultado daquilo que foi registrado e você não viu. Aí você pega aquilo e vai somar com o que o TSE disse. Gente, isso é brincadeira. As pessoas reclamam que os partidos, o TSE diz o seguinte, mas os partidos não mandam fiscais para fiscalizar. Vai fiscalizar o quê? Se o fiscal não tem o poder de olhar dentro da urna o que se passa lá no sistema. E aí eu quero que o Amilcar responda a pergunta, né, da Andréia, que perguntou sobre o software, se ele é defasado também, ou se é só o hardware. Então, com tudo isso, gente, com todos esses comentários, eu deixo muito registrado a minha indignação, e essa minha indignação, ela é minha força motriz. Ela me dá força para lutar todo dia, por mais difícil que seja, porque nós estamos lutando contra um sistema que reage à nossa ação, né? E reage com deboche, com desprezo e com o argumento da autoridade. E reage também como eles reagiram lá atrás. Depois que nós conseguimos aprovar a lei, porque o Eduardo disse que eu não era deputada, não era, mas eu era uma ativista aqui dentro. Eu estava dentro do plenário o dia que o Congresso derrubou o voto impresso. Eu estava dentro do plenário, eu fiz uma live lá de dentro. Entrevistei o Jair Bolsonaro, entrevistei o deputado Sócrates, tantos que lutaram pela derrubada do veto. E eu sustentei como advogada no Supremo Tribunal Federal, num dia, para mim, que foi um dos julgamentos mais vergonhosos de uma Suprema Corte, com os argumentos que eu ouvi sem nenhum fundamento. Então, diante da gravidade do tema, inclusive da premência do tempo, já que nós temos que aprovar essa PEC até outubro, um ano antes das eleições, e sabemos que o TSE já está comprando as urnas sem impressora para depois dizer que não dá mais para fazer. Essa é que é a verdade. Porque em 2015 a gente aprovou a lei, a gente derrubou o veto, a gente acompanhou os testes de auditoria que eram feitos dentro do TSE, eu estive lá com o ministro, na época presidente, o ministro Gilmar, eu levei as preocupações, nós fizemos relatórios, fizemos questionamentos ao TSE, que criou grupos de trabalho para responder a gente, então não respondia, criou grupos de trabalho para nunca responder, e no final das contas, quando conseguimos, né, Amilcar, um orçamento, que o Congresso votasse um orçamento, destinasse uma emenda de 250 milhões ao TSE para ele comprar as impressoras e colocar, quando eles não tinham mais o que fazer, eles inventaram uma DIN. A Raquel Dodge se prestou esse papel de inventar uma DIN e o Supremo derrubou a lei, né? Então, nós estamos lutando contra algo que é muito grande, é muito poderoso, é muito sério.
tá? Mas mais sério do que tudo isso, e mais poderoso que tudo isso, é o poder do povo, hein? É a vontade do povo. É por isso que essa campanha, ela tem que ser muito grande. Nós já estamos com 198 mil, mais 1.000 inscrições durante a campanha. Nossa meta é chegar a 200 mil. Pessoal, tem um código de barras aqui em cima, vai lá. Você coloca o seu celular, aponta para cá, já vem o formulário, preenche, ou tem o link na descrição do vídeo. Vai lá, se cadastra, compartilha se você já é cadastrado, pede para seus amigos se cadastrarem também, entra no nosso canal e vamos para frente, porque a gente precisa estar unidos. Unidos nós seremos muito fortes, muito fortes. Lembre-se, todo poder emana do povo. O povo tem que se mexer, não pode ficar esperando só de nós. Então vamos lá.